Eu não seria ingênuo para acreditar que a Renamo pode sair do Ossuf Momad, um militar, para um civil, e sendo um civil da cidade de Maputo já. Seria ingênuo. Não é possível isso. Seria muito brusco. Samora Machel era civil? Joaquim Chissano era civil? Não. Armando Guebuza era civil? Não. Filipe Nunes é civil? Sim, mas liderou o Ministério da Defesa. Olá, saudações, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Valdemiro José e no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre o caso Venâncio Mondlane, porque está a dar de falar para quase todo o país. As últimas notícias que nós recolhemos é que Venâncio Mondlane, nesse processo de candidatura para possivelmente governar o país, assim como governar o partido Renamo, porque tem sido esta dinâmica, quem concorre para as presidenciais é automaticamente o líder que governa o partido, que poderia se mudar, poderia ser de outra forma. O que nós recolhemos é que tem a ver com a estabilidade ou instabilidade política do Venâncio Mondlane, e que de fato esse processo todo que ele está a levar a cabo é um pouco perigoso porque há muitas interpretações, tanto que o pronunciamento de Manteiga dá indício de que alguns membros do partido Renamo já se reuniram e falaram um pouco em torno disto, falaram um pouco sobre aquilo que é o perfil de Venâncio Mondlane, que de certa forma não está bem-vindo, mas em geral nós sabemos, eu pelo menos tenho a opinião de que Venâncio Mondlane é muito querido a nível nacional, pelo menos na província de Maputo, no município de Maputo, e eu acho também que alguns cidadãos do norte e centro do país têm estima a Venâncio Mondlane, tanto que é o perfil que de certa forma os jovens moçambicanos esperam que de algum modo ou de algum dia seja presidente. O que queremos deixar claro neste vídeo é que muitos dizem que Venâncio Mondlane vai se dar mal nesse todo o processo de candidatura, porque alguns membros da Renamo lhe vê como um ambicioso. Não só, alguns alegam que ele não reúne condições. É preciso ter em conta que muitos dos nomes que se avançam, não sei se têm todos os requisitos para serem candidatos. Há anos de militância, toda uma série de aspectos. Isso que eu dizia. Justificaria as palavras, por exemplo, de José Manteigas, quando diz que há militantes que estão há 2, 3 ou 4 anos. Esta é uma realidade. Tudo vai ter a ver com os estatutos, vai ter a ver com as diretrizes que o Conselho Nacional vai aprovar, quem são as pessoas que reúnem os requisitos ou não. Embora alguns já tenham dito que isso não é verdade, porque se foi admitido para que concorra às eleições em Maputo é porque reúne as condições. Não só se ele é assessor político do presidente Ossuf Momad, e isso lhe dá as condições de também ser um elegível para algum dia liderar o partido Renamo. Não só dizem que nesse processo todo de candidatura de Venâncio Mondlane faz com que ele tenha inimigos, desde o ponto de vista de que o poder não se entrega. Então, quando ele concorre, aquele que está mais pronto ou mais cerca da possibilidade de algum dia serem presidentes do partido Renamo se tornam automaticamente inimigos de Venâncio Mondlane. Desde o próprio presidente atual, presidente Ossuf Momad, já torna-se inimigo, porque tal como nós sabemos, o poder não se entrega, e na medida que aparece com as intenções de governar, de conquistar o mesmo espaço que o Ossuf Momad está a ocupar neste momento, logo se torna o inimigo. Qualquer partido onde você é mandatário, você cria inimigos. Porque você, sem querer, por muito que não sejam tuas culpas, você acaba ficando na imagem das pessoas de que você é culpado por ter sido colocado numa posição um pouco elegível, e crias muitos inimigos. Não é? E isto é um facto. E eu que estou a dizer hoje, não estou a dizer pela primeira vez, já disse isso, Venâncio, mas sempre chamamos a atenção que era preciso ter muita cautela para não criar muitas clivagens lá dentro e não querer ser a única estrela. Infelizmente, ele tendo sido mandatário, acabou criando também alguns problemas lá dentro. Eu não sei se isso faz com que de fato seja um inimigo do Ossuf Momad ou de qualquer que seja um membro do partido que queira ascender ao poder. O que tu achas? Deixa nos comentários e seguimos a analisar este fato. Ademais, alguns também comentam que é preciso analisar um pouco a história de Moçambique. Analisar desde que ponto de vista? Desde o ponto de vista de que em Moçambique, os que governam, os que tendem a ascender a este espaço, a esta cadeira presidencial, são os militares. Desde o próprio Mondlane, seguindo de Samora, e depois Chissano, e assim como Guebuza, foram militares. E se questiona, será que Nunes é militar? Mas dizem, não foi militar, mas liderou o Ministério do Interior. Então tinha um background militar, tinha
noções militares mínimas para que fosse aceite. Isso também se vê no Partido Renamo. O Partido Renamo é um partido militar, então não tem muito sentido que hoje se elija um indivíduo, um civil que não tem este background militar, não tem uma história militar, não entende como funciona o sistema militar e ademais é um tipo que viveu, cresceu, um civil da cidade. Então isso não tem muita conexão e isso faz com que ele desabilite, faz com que ele não tenha capacidade para que crie união entre os membros da Renamo. Frelimo e a Renamo são partidos que eram movimentos militares e passaram por um processo de transformação para partidos políticos. A Frelimo muito mais adiantada por todo um processo histórico, não é? Iniciou mais cedo este processo, a partir de 77, iniciou um processo para se consolidar como um partido político e depois como mudança democrática por aí adentro. Se nós repararmos, quanto tempo levou a Frelimo para sair de um militar para um civil, como partido político? Samora Machel era civil? Não. Joaquim Chissano era civil? Não. Armando Guebuza era civil? Não. Filipe Nunes é civil? Sim, mas liderou o Ministério da Defesa. Não sei se percebe o que estou a dizer. É uma trajetória que é preciso ler com muita atenção, para não cairmos aqui em ilusões. A Renamo, sendo um partido que veio de bases militares e que a transição para um partido político é muito mais recente e que ainda há pouco tempo desmilitarizou os seus homens armados, eu não seria ingênuo para acreditar que a Renamo pode sair do Sufo Momad, do militar, para um civil e sendo um civil da cidade de Maputo já. Seria ingênuo. Não é possível isso. Seria muito brusco. Seria ingênuo da minha parte. Ninguém dos militares da Renamo iria aceitar isso. Até poderia aceitar que fosse alguém, um civil, com alguma história militar, na região de predominância dos militares da Renamo. Mas mesmo assim tenho dúvidas que sairia do Sufo Momad para um civil da cidade de Maputo. Tenho muitas dúvidas. Por isso que eu disse que é preciso a maturidade. E acho que aí muitas das pessoas estão a encorajar, avança o Venâncio. Não lhe estão a encorajar com seriedade. Estão-lhe a levar ao precipício. Porque, vamos ser francos, Renamo é um partido que saiu das armas. E seria também ingenuidade da própria Renamo sair do militar e entregar a um civil que não tem nenhuma história na parte militar. Mas como é que tu garantes a coesão deste partido que é um partido militar? É um processo, leva o seu tempo. Por isso que eu acho que algumas pessoas tinham que ter um pouco mais de paciência. O Sufo Momad está há 5 anos no partido. Pagando naquilo que o Barros diz, acha mesmo que ele seria tão ingênuo ao ponto de dizer, ok, 5 anos para mim é suficiente, entrego de bandeja? Não se entrega poder. Não se entrega poder. E as pessoas que o apoiaram acham que se sentiriam satisfeitos em dizer, ok, 5 anos e vai para casa? Eu acho que não. Então, muita gente que hoje dá as palmadinhas ao Venâncio, daqui a pouco vai esquecer do Venâncio. Vão deixar ele perdido. Não só dizem também que Venâncio Mongane não tem a tradição da Renamo, não sabe como funciona a Renamo, não tem a história da Renamo. Embora para mim isso não seja nada, porque alguém você pode informar sobre como é a Renamo, como se formou, mas falta alguma coisa, um cordão umbilical que liga o espírito da Renamo com o presente que se espera nesse partido. E algumas críticas também que se dirigem ao Venâncio Mongane é que ele é simplesmente conhecido nas redes sociais, quer dizer, a sua militância política é muito mais desde as redes, desde as televisões, mas não desce para o povo que não usa as redes sociais, que não tem condições para manejar as redes sociais. Ele deveria, dizem, baixar para esses povos, baixar para essas comunidades, baixar para essas localidades para falar com a gente, para comunicar com a gente, para que ele seja conhecido. As eleições não se fazem no Facebook, porque também digo, são as mesmas pessoas que postam, põem os likes e em todos os posts. A maioria da população não tem Facebook, não tem redes sociais, se calhar não está a nos assistir, não lê os jornais. Nós temos que pensar isso. Então, o poder não se oferece. Enquanto o Sufo Momad tiver todas as condições para se manter, como dizia o Moussa, se for um Conselho Nacional, nem Venâncio Mondlane, nem quem quer que seja, se for vontade de o Sufo Momad continuar no poder, vai conseguir. Volto para a pergunta. Bom, essa é uma das críticas que se lança a ele, que para mim
Isso é um elemento simples. O grande problema que eu vejo é que Venâncio Mondlane terá muitos problemas, ou melhor, terá desafios para que de fato seja eleito. Mas desde o meu ponto de vista, ele poderia ser eleito, deveria concorrer e se ganhe, deveria mudar o ritmo da governação dos partidos. Ele poderia, por exemplo, dizer, olha lá, quem concorre para as eleições presidenciais é outra cabeça, e quem vai governar o partido, quem vai liderar o partido é outra cabeça, tanto que os dois vão compartilhar as ideias para a gestão da política dentro ou no seio do partido e a gestão da política a nível presidencial, a nível nacional. Seria um ritmo, digamos, um pouco mais moderno do que aquele que vem sendo o ritmo da Renamo desde os primórdios. Espero que este vídeo tenha te aportado algo. Se gostou, deixa teu like e nos vemos ao próximo vídeo. Muito obrigado. Eu sou o Valdemiro José Pai.